Brasil é um país místico e obcecado com o sobrenatural. Por isso, todas as formas de superstições, crendices, simpatias, curandeirismo, práticas adivinhatórias, elas abundam na nossa nação. O terreno no Brasil é fértil para esse tipo de coisa. E uma outra coisa interessante, nós vamos perceber isso, que o ser humano, ele é fascinado com o futuro. O futuro sempre preocupou o ser humano. A ponto de Pedro, em Atos capítulo 1, lá pelo versículo 5, perguntar para Jesus: o Senhor então nesse tempo vai restaurar o reino a Israel? Então Pedro já estava preocupado com o futuro. E Jesus disse: você não precisa saber disso agora, isso não é importante nesse momento. Saber as estações, os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então nós queremos isso. E é uma prática muito intensa nos círculos pentecostais, a busca de profecias, de revelações a todo custo. A todo custo. Eu, como pentecostal, digo para você, muito melhor do que você ficar procurando profecia, é a profecia te procurar, ela vir até você. Porque aí Deus manda, e Ele sabe quando é que você está precisando de uma palavra, através da manifestação de um dom espiritual, ao invés do que você sair procurando. Se você sair procurando, é porque Deus não tem nada para te falar. Porque se Deus tiver alguma coisa para te falar, Ele vai fazer essa palavra chegar até você. Ele pode ter certeza que Ele vai fazer isso chegar até você. Então o ser humano é geralmente fascinado pelo futuro. Assim que começou a guerra no Golfo Pérsico, entre as forças aliadas e as do Iraque de Saddam Hussein, multidões correram às livrarias para comprar livros com as profecias de Nostradamus. A curiosidade para se conhecer de antemão o desdobramento e as consequências do conflito tomou conta de muita gente. Nostradamus foi um astrólogo e médico francês do século XVI e usou bastante astrologia e outros métodos do ocultismo, tornando-se talvez o mais destacado ou respeitado profeta ocultista de todos os tempos. Claro que ao longo dos anos surgiram outros famosos, como Edgar Cayce, conhecido na América do Norte como The Sleeping Prophet, o profeta do sono. Então ele recebia revelações, dormia e recebia as revelações. Jim Dixon foi também uma outra a profetisa muito famosa do ocultismo. E depois da fundação da Sociedade Teosófica, em 1870, por uma russa radicada nos Estados Unidos, ela se chamava Helena Petrovna Blavatsky. Então a Sociedade Teosófica ela passou a produzir também muito e a promover muito essas práticas adivinhatórias. Portanto, se um determinado poder sobrenatural tem contribuído para o cumprimento de algumas de suas profecias, das de Nostradamus e desses demais, esse poder não tem vindo de Deus. E aí é um versículo que eu já citei muitas vezes. Mas como esse versículo ajuda? Aqui está a resposta de muitas perguntas que se levantam quando, mas pastor, tem milagre. Mas pastor, a coisa aconteceu. Mas pastor, deu certo. A Bíblia diz que dá certo mesmo. Dá certo mesmo. Olha aí, em Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3. O fato de dar certo não quer dizer que está certo, que é bíblico. Não quer dizer que é bíblico. Como, por exemplo, o fato de você mentir para vender um carro, e aquele carro não vale aquilo que você está, o valor que você está colocando nele. Você mente, você diz que tem isso, aquilo, é novo, você virou lá a contagem dos quilômetros, o velocímetro, uma coisa assim, para aparecer o carro mais novo. E você vendeu bem. E você vai dizer, deu certo. Deu certo mesmo, mas não está certo. Então, aquilo que nós fazemos, nem sempre tudo que dá certo está certo. Nem sempre tudo que dá certo é bíblico.
como mentir também não é bíblico, no caso do carro. Então olha o que diz Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, quando o astrólogo se levantar no meio de ti, e te der um sinal, o prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração. Então fica aqui o alerta. Nostradamus previu o fim do mundo para o 7º mês do ano de 1999. E aqui estamos nós, depois de 1999. Muitas das previsões de Nostradamus para o século XX falharam. Simplesmente não aconteceram, afirmou Michael de Sico, num artigo publicado no jornal Zero Hora. Alguns acadêmicos, diz de Sico, afirmam que as profecias de Nostradamus são tão vagas que com um pouco de imaginação podem se adaptar praticamente a qualquer acontecimento. A qualquer... Paulo, o celibatário, morrerá na data tal. Olha, gente, é o Papa Paulo VI. Ou então outro Paulo qualquer. E tem muito Paulo no mundo. Algum Paulo que não casou. Alguma coisa assim. Então, as profecias são vagas e elas deixam oportunidade para os acontecimentos se encaixarem. De Sico acrescenta, por exemplo, Nostradamus previu o declínio do poder espanhol no Mediterrâneo durante meados de 1660 e o surgimento da influência da França. Na verdade, ocorreu o oposto. Apesar disso, Nostradamus e suas catastróficas previsões continuam vivos, mantendo credibilidade há pelo menos 400 anos. E aqui, antes que eu me esqueça, porque isso não está no esboço, quero colocar uma coisa muito clara para vocês. Todas as pessoas que correm atrás de horóscopo, de práticas adivinhatórias, todas as pessoas que acreditam nessas coisas, elas não têm discernimento espiritual. E eu digo todas. Porque é impossível uma pessoa que tem discernimento bíblico, doutrinário, espiritual e que tenha bom senso passar a acreditar em umas coisas dessas. Então essas pessoas são muito pobres de discernimento espiritual. A astrologia continua sendo um grande sucesso. Os jornais e revistas em todo o mundo vivem saturados de horóscopos e a indústria astrológica tem rendido muitos, não é milhos não, é milhões de dólares anualmente. Muitas outras práticas de adivinhação são usadas com larga escala na busca constante de se desvendar o futuro. Aí entra tudo. Runas, tarô, quiromancia, cartomancia, leitura de mão e assim por diante. O que é astrologia? O Dicionário de Religiões, Crença e Ocultismo define a astrologia como uma crença popular de que as estrelas e outros corpos celestes espalhados pelos céus são instrumentos nos arranjos e nas influências da vida dos seres humanos sobre a Terra. Um astrólogo acredita que a posição dos astros, planetas e constelações, no momento do nascimento de um indivíduo, determina certo padrão em sua vida. O horóscopo relaciona os 12 signos do zodíaco e caracteriza a pessoa de acordo com o signo sobre o qual ela nasceu. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, que é o meu, eu sou de Aquário, eu sou de Jesus, melhor que ser de Aquário é ser de Jesus, Aquário e Peixes. Provavelmente a astrologia originou-se na antiga Mesopotâmia. Os babilônios eram famosos no mundo antigo pelo conhecimento que tinham dos céus. Conforme a tradição, os reis magos mencionados em Mateus 2, de 1 a 12, eram astrólogos e seguiam a estrela que descobriram no Oriente, a fim de encontrar o menino Jesus.
Não entre em pânico, porque antes da palestra terminar eu vou comentar sobre esse fato. A astrologia foi considerada uma ciência até o século XVI, quando a revolução de Copérnico desafiou a visão geocêntrica, popularmente sustentada por toda a Idade Média. Qual era a crença? De que o Sol girava em torno da Terra. É o Sol que gira em torno da Terra. Porque os humanos enxergavam assim. Até hoje nós enxergamos assim. O Sol sai e você vê o Sol se movendo. Você não vê a Terra se movendo. Você vê o Sol se movendo. O Sol está lá, depois ele está aqui, depois está ali. Opa, já está chegando lá. Né? Então esse é o sistema geocêntrico. Com a modernidade, com o avanço da tecnologia, descobriu-se que, na verdade, o Sol não se move. O sistema é heliocêntrico. É o Sol no centro. Né? Então isso mudou tudo. Tá? Essa foi a briga da Igreja Católica com Galileu Galilei. Queriam levá-lo para a fogueira e fizeram ele retratar. Diga aí que é o Sol que se move. Ele falou. Mas depois ele saindo e falou, mas não é. Ele falou para salvar a pele dele. E finalmente, depois de séculos, a igreja publicou o seu pedido de perdão. A Galileu Galilei e a vários outros, porque a igreja estava indo contra o conhecimento científico. Então é complicado isso. Tá? Então aí está essa visão geocêntrica que era antiga, mas que agora nós sabemos é o Sol que está imóvel e a Terra gira em torno dele. Como é que a astrologia funciona? A principal ferramenta que os astrólogos usam para interpretar a influência dos astros sobre a nossa vida é o mapa astrológico chamado horóscopo natal ou mapa natal. Por que se chama mapa natal? Porque tem a ver com o nascimento da pessoa. John Eckenberg e John Eldon informam que nesse mapa é calculada a posição exata dos corpos celestes na hora do nascimento, geralmente no momento em que o bebê respirou pela primeira vez. E a astrologia prefere fazer assim, porque ela não consegue detectar o momento da concepção. Então é difícil você saber em que dia, ou em que momento, ou se foi de manhã, à tarde, à noite. Geralmente os pais sabem, né? Podem até saber, não sei. Mas em que houve a concepção e uma nova vida começou a ser formada. Então a astrologia vai trabalhar com o momento do nascimento e não da concepção do ser humano. Então a maioria dos astrólogos aceita a premissa da magia chamada de correspondência, ou seja, que quando nos céus está correlacionado com algo sobre a terra, que tudo nos céus está correlacionado com algo sobre a terra, de maneira que os eventos nos céus são paralelos aos eventos na terra. Para eles, os primeiros minutos da criança lhe dão um selo, um tipo de um selo permanente, de acordo com o selo ou modelo existente nos céus naquele momento. É esse padrão único impresso sobre a criança que os astrólogos creem determinar o caráter e, finalmente, o destino de alguém. Além do mapa natal, os astrólogos usam também mapas secundários. Eles são importantes porque os planetas mudam suas posições constantemente. Então existem outros tipos de mapas. Por exemplo, o mapa terreno, que examina o destino de cidades, regiões e países. O mapa eletivo examina qual o melhor momento para se começar uma atividade. Então, se você quer abrir uma padaria, se você quer abrir uma barbearia, quer abrir uma empresa, então você consulta o mapa astral. E aí você vai saber qual é o melhor momento para você fazer isso. Tá? A astrologia, dizem eles, né? A astrologia seduz, porque ela oferece às pessoas proteção, êxito, orientação, conhecimento do futuro, esperança, ajuda nos relacionamentos, ajuda no amor, no sexo, nas finanças. Aí está escrito errado, né? Nas finanças, na saúde e poder sobre a vida e a morte. E é muito interessante você observar, e eu não tinha como evitar, gente. Enquanto eu preparava a palestra, uma outra coisa que eu me esqueci de falar para vocês, o assunto da astrologia é muito vasto.
ele é muito vasto. É muita coisa sobre astrologia. E eu tinha que peneirar, escolher o que eu vou trazer para vocês. Mas eu não tinha como evitar, enquanto preparava a palestra, de fazer uma ligação com o neopentecostalismo. Os astrólogos e os pregadores neopentecostais. Vocês vão perceber daqui a pouco que eles têm uma forma em comum de trabalhar. É interessante. Né? É interessante. Primeiro que eles oferecem produtos iguais. Eles também oferecem proteção, êxito, orientação, esperança, ajuda nos relacionamentos. Seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar, você vai conseguir casar. Isso aí está nos lábios do pregador o tempo todo. Vitória em todas as áreas, saúde e assim por diante. Peter Jones comenta sobre 7 maneiras pelas quais a astrologia convence. Primeiro, tanto o astrólogo quanto o cliente desejam acreditar. É muito difícil alguém procurar um astrólogo dizendo, eu vou lá, mas eu não creio. Porque se a pessoa não crê, já não vai. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa procurar um profeta na igreja, ou fora da igreja, ou uma profetisa, indo lá com a intenção de não crer. Geralmente a pessoa vai, ela está aberta. E geralmente ela está num momento vulnerável da vida dela. E olha, é prato cheio para essa gente, quando pega alguém vulnerável, num momento de fraqueza, de fragilidade pela frente. Por que as sessões espíritas, elas têm sucesso? Porque muitas vezes as pessoas que vão lá acabaram de perder um ente querido. Estão num luto muito recente, a dor é muito grande. E as pessoas que não têm a palavra de Deus, elas não são cristãs, elas não têm a esperança, como Paulo fala aos Tessalonicenses. Irmãos, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós sentimos a dor da separação, mas nós não nos desesperamos. Existe tristeza, mas é uma tristeza misturada com a paz. Eu sei para onde a minha mãe foi. Eu sei para onde a minha esposa foi. Eu sei para onde meu marido foi. Porque eles eram de Jesus. Então nós não precisamos sair para ir desesperado para saber o que aconteceu. Agora, uma pessoa que não tem isso, ela está extremamente vulnerável e ela quer saber. Ela quer ter conforto. E no Espiritismo se oferece esse tipo de conforto através da comunicação com os mortos. Então, tanto o astrólogo quanto o cliente desejam acreditar. Um dia uma irmã chegou na casa da minha sogra pedindo o seguinte: irmã, a minha sogra se chama Alzira. Alzira, eu quero ouvir uma palavra, nem que seja da carne, mas estou precisando ouvir uma palavra. Ora, a minha sogra não é de fazer essas coisas. Eu conheço a minha sogra. Ela é uma mulher equilibrada, uma mulher temente, uma mulher de Deus, uma mulher que estuda a palavra, estuda constantemente a palavra. Agora chega alguém lá, me fala uma palavra, nem que seja da carne. Se alguém vier pedir uma profecia dessa para mim, eu não tenho como entregar, porque eu também não é minha praia. Não é minha praia. Eu não sei fazer isso. Eu nunca aprendi a fazer isso. Né? E eu acho que pela idade já não consigo mais aprender, graças a Deus. Né? Então eu não, as pessoas estão abertas para crer. Outra coisa, os planetas e o zodíaco refletem características humanas comuns a todos. Quando um astrólogo, um adivinho, chega para você dizendo: olha, eu vejo que você é uma pessoa que tem problemas. Ué, quem não tem problema? Você já teve problemas de saúde? Quem é que nunca teve problema de saúde? Você teve uma vida difícil. Isso são situações comuns a todo mundo, não é? Então isso é muito comum. Tá? E são como as revelações na rádio musical, né? Muitas delas. Olha, o Senhor está me mostrando agora, me revelando. O nome dele é Valdir. Gente, quantos Valdir não existem na cidade de São Paulo? Se for na grande São Paulo, deve ser milhares. Bota lá no Google Valdir para você ver. Então, é muito complicado. Um dia eu estava chegando de uma viagem com outro irmão, no carro, um camarada começou a revelar lá na rádio musical. Eu vou crer nesse cara, se ele é de Deus, se ele revelar agora, falar o meu nome, o nome do meu companheiro aqui, a cor da camisa que nós estamos usando.
e aonde nós estamos, de onde nós estamos voltando. Não, não falou nada. Porque essas coisas são manipulações. São manipulações. Eu até acredito. Se o Dr. Shedd vier pregar aqui, e ele fizer uma revelação, eu vou acreditar. Porque ele não é disso. Ele nunca precisou disso. Ele não é a praia dele, ele sabe o que ele tem que fazer. Agora, essa gente que não para, é o tempo todo, e manipulando as pessoas, e aqui, e ali. Um dia um pregador na rádio fez isso. Deus está me mostrando uma mulher agora, ela não consegue engravidar. Irmã, marca uma hora para você vir conversar comigo. Misericórdia. Na maior cara de pau. Vem falar comigo, marca uma hora e venha. Até parece aquele lá da Santa Vó Rosa, né? O Aldo Bertoni. É muito complicado. Né? Os planetas, terceiro, inúmeras combinações no mapa resultam em inúmeras opções. Então, ali os resultados servem para muitas coisas, né? Não são específicos. Outra coisa que acontece muito nesses processos adivinhatórios é que as informações imprecisas, erradas, elas são esquecidas. Tá? Elas são esquecidas. Uma vez, um pregador muito famoso aqui no Brasil, e ele estava numa reunião, e ele era muito aclamado pela cura divina. E eu conheço a pessoa com quem ele fez isso. Irmão, você, assim, camisa, você mesmo. Você fez uma cirurgia da próstata? O irmão, não fiz não. Nunca fiz. Nunca operei a próstata. Pior, já aconteceu? Isso aí, irmão, deve ser piada. Quando o pregador olha no homem e diz, você que está com problema no ovário. Aí é complicado, né? Isso já aconteceu. Quer dizer, nem o básico a pessoa sabe. Nem o básico. Né? É a mesma coisa de alguém virar para um homem e falar, você vai ter um filho. Né? Vai gerar um filho na sua barriga, uma coisa assim. É impossível. Então, as informações erradas, elas são esquecidas. As pessoas não lembram. Por exemplo, a Valnice Milhomes, ela continua tendo muitos seguidores. Porque as pessoas preferem esquecer que ela marcou a data para a volta de Cristo no ano 2007, no sábado. Então, como não aconteceu, as pessoas preferem esquecer. Não, isso foi lá atrás, é tudo isso. Mas isso está errado. Isso está errado. Tá? Então, muitas vezes acontece isso na igreja. As pessoas se equivocam, viram uma perturbação, mas aquelas pessoas que estão ao redor preferem esquecer. As coincidências parecem confirmar as predições astrológicas. Olha, você vai ser muito feliz. Ou então você vai passar por uma grande luta. Todo mundo passa por luta. Temos momentos de felicidade na nossa vida. Algo muito, muito importante vai vir para você. Ou então estou vendo um documento sendo assinado, uma coisa assim. Isso acontece muito. Né? Então, existem essas coincidências. E número 6, declarações abrangentes feitas pelos astrólogos são aplicadas de forma específica. Né? E no 7º, pode envolver orientação demoníaca. Por trás da astrologia existe uma atividade demoníaca, porque por trás das práticas adivinhatórias existe esse tipo de atividade. Por isso Deus proibiu na sua palavra. Como exemplo do 2º e do 6º ponto da lista acima, o astrólogo faz declarações do tipo: você se sente atraído por parceiros românticos, instáveis e que não gostam de compromisso. Isso aí serve para qualquer um. Segundo Peter Jones, cada astrólogo tem o seu estilo, mas é provável que comece com a característica mais preeminente do mapa. A interpretação se inicia com uma descrição de influências da infância. Olha, aconteceram certas coisas da infância que hoje mexem com você. Isso serve para qualquer um.
Se foram boas, mexe. Se foram ruins, mexe também. Ou questões associadas a relacionamentos, dinheiro ou carreira. Você já perdeu dinheiro na sua vida. Gente, acertei. Aqui quase todo mundo já perdeu dinheiro. Eu vou começar por mim. Algumas coisas típicas que podem ser ditas durante uma sessão. Olha aí. Seu pai era distante quando você era jovem. Daí você escolher homens frios e distantes hoje. Isso aí é um astrólogo falando certamente com uma moça. Nos próximos 3 a 18 meses, você será desafiado por limitações no seu casamento. Mas isso aí também pode acontecer. E eu pus aí uma experiência que eu tive. Um dia, uma cigana me parou na rua. Era um grupo de ciganas. E a cigana me parou, queria ler minha mão. Aí eu falei para ela, eu deixo você ler minha mão, se você deixar eu ler sua mão primeiro. Ela falou, então o senhor pode ler minha mão. Aí eu peguei a mão da cigana e comecei. Olha, que interessante. Que coisa interessante são as linhas da sua mão. E a cigana começou a regalar os olhos, né? Acostumada a enganar os outros, mas nunca tinha sido enganada. Aí eu fui lendo a mão da cigana. Olha, por aqui eu percebo que você tem tido uma vida muito sofrida. É verdade. E essa outra linha me mostra que você tem tido muita tristeza na sua vida. É verdade. E aqui eu percebo que você tem sonhos que não se realizaram ainda. É verdade. Isso é verdade de todo mundo. E aqui eu estou vendo essas linhas, elas cruzam na sua mão. Isso é o formato de uma cruz. Aí eu comecei a introduzir o evangelho. Ela viu que eu estava tentando pegá-la, né? Mas eu fui falando. Você acha que eu tive revelação? Não tive nada. Eu fui usando o que é comum. O que é comum. E encaixou direitinho. Encaixou direitinho. Eu posso, por exemplo, aqui pegar a maioria de vocês. Deus tem um chamado na sua vida. Acertei. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um ministério na sua vida. Acertei de novo. O diabo anda tramando contra você, mas acertei cheio. E o inferno te odeia. Acertei outra vez. É assim que as pessoas funcionam, né? Infelizmente. A maioria dos astrólogos acredita em um ou mais dos seguintes conceitos. Deus é uma energia da qual todos nós viemos e para a qual todos nós voltaremos. Então, eu não tenho paciência para isso, é muito difícil eu fazer isso. Mas se você parar um dia num show da tarde na televisão, quando aí alguém estiver entrevistando um astrólogo e tudo isso, o papo ainda em torno disso. Espiritualidade, né? Amor, eles falam muito amor, paz, esperança, progresso, sucesso. Essas são as palavras preferidas deles. Tá? Eles falam muito nisso. Tá? Então Deus é maravilhoso, mas Deus é aquilo que você acha que é. Olha, Deus está dentro de você, Deus está lá no outro, Deus está na planta, né? Deus está no rio, Deus está em toda parte, Deus está numa árvore, é assim por diante. Esse é o papo do astrólogo. É um papo vago, porque ali ele agrada a todo mundo, ele agrada católicos, evangélicos, espíritas, ele agrada agnósticos, só talvez não agrade ateu, mas ele vai agradar a todo mundo. Outra coisa, Jesus foi apenas um dentre muitos mestres espirituais elevados. Interessante quando você percebe na mídia, eles falando de Jesus. Não, eles colocam Jesus lá em cima. O mestre mais elevado, né? Sem Jesus a gente não faz nada mesmo, né? Sem Jesus, agora vamos para a dança do Tchan, vamos para a dança do Tchan. Agora acaba de falar em Jesus, vamos para a dança da garrafa, vamos para a dança não sei do que. Bom, da garrafa já passou, eu estou usando exemplo lá de trás, porque eu estou desatualizado. Mas é assim, né? Porque para eles não faz nenhum sentido. Eles estão ali no momento de marketing, de comércio, né, marketing televisivo, então eles têm que vir com este papo mesmo, né, com esse papo. É um papo bem genérico, bem generalizado.
Jesus foi apenas um dentre muitos mestres espirituais avançados. Jesus foi o avatar da era de peixes. Então, agora eles não falam mais isso, mas uma época falava muito. A palavra avatar é um enviado especial. Então, Jesus é um dos Budas famosos que já visitou a humanidade. Tá? E a era de peixes era a era que determinou o cristianismo, os 2000 anos de cristianismo. As pessoas evoluem espiritualmente por meio do aprendizado das lições de várias vidas. Então você vai, eu creio em vidas passadas, eu também creio. E a apresentadora, gente, eu também acho que isso é muito importante e tal, aquele negócio todo. Né? Até que alguém fala, eu não creio. Não, mas cada um crê no que quer e tudo e tal, aquele negócio todo. Mas o papo é esse. É um papo aguado. É um papo que não tem fundamento nenhum, não tem substância nenhuma. É cego descrevendo o arco-íris. Como é que um cego pode descrever o arco-íris? Comentar cores. Não tem jeito. Então, isso acontece. Toda a humanidade é interligada por uma energia sagrada. Eu estou sentindo umas energias muito boas aqui nesse estúdio. Olha, quando eu entrei aqui hoje, já senti uma energia positiva. Que negócio todo. Não tem nada a ver com a fé cristã. Nada. Jesus não é energia. O Espírito Santo não é energia. O nosso Deus não é energia. É uma pessoa. Inteligente. Tão inteligente que a palavra de Deus nos revela que o Deus em quem cremos, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. O seu saber é infinito. É infinito. Um Deus que pensa, um Deus que fala, que se comunica. É uma bênção isso. Sabemos quem é Jesus. Não é um defunto, não é uma figura, não é apenas uma lembrança, mas é uma pessoa constante, invisível, mas real. E quando Ele quis, Ele se manifestou a muitos. Ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Ele apareceu a João no Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Se Ele quiser, Ele faz isso. Então, é bem diferente do que essa gente vive fazendo. As pessoas, dizem eles, precisam ter consciência de sua essência divina. Olha, nós somos pequenos deuses. Nós somos deusinhos. Nós somos cristinhos. Nós somos deuses também. É incrível que você encontre esse tipo de linguagem dentro da igreja evangélica hoje. Nos escritos de Benny Hinn. Eu já ouvi Benny Hinn falar na televisão, ninguém me contou, eu estava assistindo. Nós somos deuses. E do lado dele estava lá o dono da TBN, Trinity Broadcasting Network, que é a maior rede de televisão evangélica no mundo. Críticos, caem fora, nós somos deuses. Desse jeito. E Benny Hinn ali endossando. Benny Hinn estará no Brasil daqui a pouco. É lamentável, você vê o estado da igreja brasileira. Benny Hinn é um falso profeta. Quando as pessoas dizem que ele é um profeta de Deus, elas não sabem que é Benny Hinn, ou elas não sabem o que é um profeta de Deus. Porque ele fez uma falsa profecia aqui no Brasil. E eu registrei essa falsa profecia dele no meu livro Evangélicos em Crise. E a profecia não se cumpriu. E ele ainda termina dizendo, se esta profecia não se cumprir, nunca mais me chamem para ministrar no Brasil. Já estão chamando. Um homem que vai comungar na igreja católica, está lá no livro Sangue. Eu tenho o livro. No último capítulo, foi lá no meio das freiras, as freiras profetizando para ele, a Madre Superior botou a hóstia na boca do Benny Hinn, ele comungou, ainda sentiu tocando em Jesus, uma coisa assim. Então o que você acha? Nada disso é importante mais. O que é importante para essa gente? Massa, multidão. O que é importante para essa gente? Dinheiro, resultado financeiro. Jamais eles chamariam um homem de Deus para exortar, para chamar o povo ao equilíbrio doutrinário, para promover ética cristã, isso eles não chamariam. Mas se é alguém que é para promover dinheiro, esse aí é o ungido dos dias atuais. Outra coisa que nós vamos ver cada indivíduo é senhor de sua própria vida e futuro, eles dizem isso. Cada um é dono de si, cada um escolhe o que quer, sabe? Cada um é aquilo que você acha que é melhor para você.
Você tem que viver por aquilo que você acha que é mais correto para você. Isso não está certo. Eu não mando em mim, eu não sou meu. Eu não pertenço a mim. Eu fui comprado por bom preço. Eu tenho um Senhor. Eu sou um servo. Eu sou escravo de Jesus. Paulo disse isso. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele já coloca logo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu sou embaixador em cadeias, Paulo diz isso. E eu nem sei se eu posso ser chamado de servo. Eu acho que talvez eu seja um engraxate de Jesus, alguma coisa assim. Somos servos de Cristo. Então, não, você é dono de si mesmo. E outros dizem, as respostas estão dentro de nós. Se você tem questionamentos, se você tem perguntas a fazer, se tem coisas que você não sabe, olhe para dentro de si e você encontrará as respostas. Isso está ao contrário do que a Bíblia ensina. Jesus diz que é do interior do coração do ser humano que sai todo tipo de maldade. E adultério, e mentiras, e orgulho, e roubo, e tudo isso. Dentro de nós não existe nada de bom. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos capítulo 7, o mal que habita em mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa esperança está nele, está em Cristo, na sua cruz, no seu sangue, a nossa garantia está ali. Você acha agora que eu vou confiar em Marte, eu vou confiar em Plutão, vou confiar em Mercúrio, que são criaturas? Nós vamos cair naquele erro que Paulo condenou em Romanos capítulo 1. Eles honraram muito mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Presta-se muito mais honra a astros e estrelas do que ao próprio Criador. Quando toda a natureza se prostra diante dele, Salmo 19 fala sobre isso, outros salmos da Bíblia também falam. Que todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Então nós vamos ver isso. Outra coisa que eles dizem, né? Toda fé é verdadeira e conduz ao mesmo lugar. É mentira. Nem toda fé é verdadeira. Então você acha que alguém que crê no Santo Daime para a salvação vai chegar lá? Não vai chegar. O Santo Daime não tem a ver com isso. Então você acha que quem segue o Henrique Cristo, que diz ser a reencarnação de Jesus Cristo, está crendo numa coisa lógica? Não está. Para mim é um absurdo. Alguém chegar dizendo, olha, eu sou a encarnação de Jesus Cristo. Então eu também vou espalhar por aí, gente, eu sou a encarnação de Santo Agostinho. E vocês vão ter que acreditar. Ou então eu sou a encarnação do apóstolo Paulo. Por isso que eu me chamo Paulo. Eu sou a reencarnação do apóstolo Paulo. E assim por diante. Eu sou a reencarnação de Moisés. Eu sou uma daquelas testemunhas do Apocalipse. Já voltei porque eu vou ter que morrer. Aquele negócio todo. Vocês vão acreditar? Mas tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Para acreditar em qualquer coisa. É lamentável. Nem toda fé é verdadeira. Existe o culto da cebola. Gente que adora cebola. Você acha que isso é uma fé verdadeira? Existe o culto do umbigo. Pessoas que adoram o umbigo um do outro. Você acha que isso é uma fé verdadeira? Existem pessoas que creem em mula sem cabeça, lobisomem, alma penada. Isso é fé verdadeira? Isso não é fé verdadeira. Você acha que é fé verdadeira acreditar na ferradura, na pata do coelho, no elefante, botar lá na sua porta, pendurar apetrecho na sua porta? Isso não é fé verdadeira. Você sair para aí correndo atrás de rosa ungida, sal grosso, toalhinha, isso não é fé verdadeira? De maneira alguma. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu tenho uma pergunta para fazer hoje, e amanhã e nos dias que virão, para a igreja brasileira. A sua alma se alimenta de rosa ungida? É isso que alimenta a sua alma? A sua alma se alimenta de toalhinha? O alimento da sua alma é toalhinha? O alimento da sua alma é lenço? É colher de pedreiro? É isso que alimenta a sua alma? A sua alma come isso? A nossa alma se alimenta de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A sua palavra. Mas a igreja tomou outro rumo. E a coisa vai ficar complicada. Não há verdade nem moralidade absoluta. É uma outra coisa que se apregou para aí muito hoje. Qualquer um faz a sua verdade assim por diante. E se não existe verdade absoluta,
Mesmo eles, quando dizem isso, já também não é verdade, porque eles mesmos dizem não há nada de absoluto. Algumas atitudes recomendáveis que nós temos que fazer em relação à sedução da astrologia e às práticas adivinhatórias. Faça a pergunta do tipo: por que há 12 signos? Por que não 10? Quem decidiu isso? Onde Deus aparece no mapa? Ou o que é que Deus tem a ver com a astrologia? Isso é uma pergunta para se fazer. Aonde que entra Deus nessa história? Procure conhecer a pessoa. Geralmente os astrólogos têm tido uma vida difícil. Eles têm problemas não resolvidos. E aí refletem isso nas outras pessoas. Decepções e assim por diante. E tenha interesse na pessoa. Você deve se interessar pela pessoa. E não naquilo que ela está trazendo com ela. Ore pela pessoa. Ore por ela. E fique longe da astrologia ou de qualquer forma ou qualquer prática de adivinhação. E as considerações finais que eu quero trazer para vocês agora tem a ver, primeiro, com Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Esse é um texto que os astrólogos usam para dizer que a astrologia, que a Bíblia defende a astrologia. Olha, os magos do Oriente, eles eram astrólogos. E eles foram dirigidos pela astrologia para chegar até Belém. E, de fato, houve uma época em que a astrologia se confundia com a astronomia, era a mesma coisa. Foi somente na época do iluminismo francês, com o advento da ciência, das descobertas científicas, que as duas se separaram. E a astrologia ficou pertencendo à arena do misticismo, e a astronomia pertence à arena científica. Então, a astronomia é o estudo científico dos astros. Enquanto que a astrologia é uma leitura mística. Não tem como você fazer uma análise objetiva disso. Tanto que os astrólogos, eles divergem entre eles. É incrível que no mesmo dia acontecem, para o mesmo signo, previsões totalmente diferentes. Por que até hoje não entraram num consenso? Depois de séculos, né? Então, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com a alquimia, uma forma de feitiçaria, e a química. Houve uma época em que elas se confundiam, até que chegou o advento, né? A modernidade, a tecnologia, e se separou isso. Né? Então nós vamos ver o que aconteceu com os reis magos. Mesmo que eles tivessem sido dirigidos de forma astrológica, mesmo, eles não chegaram a Jesus através da astrologia. Eles só chegaram a Jesus através da palavra, através da Bíblia. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, Herodes chamou os profetas e diz: o que diz a Escritura? Aonde que o Messias vai nascer? Bem, se for na ascendente de Marte, com Mercúrio, não foi nada disso. O profeta disse: vai ser em Belém. Então ninguém chega a Jesus, a não ser pela Bíblia Sagrada. Que bênção! A palavra de Deus nos revela quem Ele é. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Iluminar o texto bíblico para que nós possamos conhecer a Cristo. Eles chegaram ali a Jesus através da palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 18, versículo de 9 a 14. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho, ou faça presságios, adivinhações, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja um médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Olha o que diz Isaías 47, versículos de 12 a 15. Continue então com as suas palavras mágicas de encantamento e com as suas muitas feitiçarias.
nas quais vocês têm se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Quer dizer, talvez vocês vão deixar o inimigo com medo. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada, cansada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas, que ficam olhando para as estrelas, né? Que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre vocês. Tá bom, então eles vão salvar vocês. Deus aqui está sendo irônico com a nação. Sem dúvida, eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu próprio erro. Não há ninguém que possa salvá-la. E Deus está dizendo para a nação de Israel: você quer ir atrás do astrólogo? Vai lá e vai salvar vocês. E Deus diz: vocês vão quebrar a cara. Olha o que diz Daniel, capítulo 5, versículo 23, quando o profeta repreende o rei Assuero, Belsazar. E ele diz, mas não, depois que a mão na parede, o juízo de Deus, ele diz, mas, ó Belsazar, mas não glorificaste o Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Olha só que versículo revelador. Então, a nossa vida não depende de um astro, não depende de um planeta. A nossa vida depende de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Podem falar de mim o que quiserem. O Paulo Romero, eu fiz um estudo do signo dele, do horóscopo dele. A coisa está feia por lá dele. Está feia coisa nenhuma. Nunca vai estar feia. Se eu for acometido de uma doença incurável, se eu for atropelado por um carro, se eu for uma bala entrar na minha cabeça, acabar com a minha vida, a coisa ainda não ficou feia. Ia ficar feia se eu fosse para o inferno, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Jesus preparou para mim. Eu sei que Ele preparou para nós. Então a coisa não vai ficar feia, a coisa vai ficar muito bonita. A coisa pode ficar feia por um momento, mas eternamente depois, a coisa fica e é muito bonita. Essa é a sua promessa na sua palavra. Creio nisso. E outros textos na Bíblia que vão condenar a astrologia, como Deuteronômio 4:19, Deuteronômio 17, versículo de 1 a 5, Jeremias 8, versículo 2, Jeremias 19, versículo 13, Ezequiel capítulo 8, versículo 16, e Amós capítulo 5, versículo de 26 a 27. Os astrólogos erram e erram muito. E eu vou comentar com vocês alguns dos seus erros aqui agora. Vamos ver se eu consigo passar algumas coisas para vocês. Bom, eu coloquei aqui, em 1967, Omar Cardoso, um dos astrólogos mais famosos do Brasil. Bom dia e bom dia mesmo com Omar Cardoso. Lembra disso? Pastor do Cré lembra. Acho que eu me lembro também. Omar Cardoso profetizou erroneamente que o Papa Paulo VI morreria no ano seguinte. O Papa Paulo VI só morreu em 1978. Que a Terceira Guerra Mundial começaria no Oriente Médio em 1973. Também não aconteceu. Que a Ponte Preta de Campinas seria campeã paulista de futebol em 1977. E ele faleceu em 22 de novembro de 78, aos 57 anos de idade. Outras predições que a senhora Jane Dixon fez e ela falhou. Que a Terceira Guerra Mundial aconteceria em 1958. Como é que um fala em 73 e o outro fala em 1958? Que a China Vermelha seria admitida na ONU em 1958, o que só aconteceu em 25 de outubro de 1971. Que a guerra do Vietnã terminaria no dia 7 de agosto de 1966. Isso não está aí, eu vou ter que ouvir aqui agora. As últimas tropas americanas deixaram o país somente a 29 de março de 1971. Okay? E aqui tem outras falhas do Omar Cardoso. Por exemplo, ele também profetizou ou previu que o general Charles de Gaulle da França seria assassinado em 1968.
mas ele faleceu de morte natural em 1970. Tá? E também o Omar Cardoso previu que o Corinthians seria o campeão paulista em 1968, mas quem foi campeão em 68 foi o Santos. Os corintianos, né? Agora não tem muito o que falar dos corintianos, que estão por cima. Nós tem que admitir, não tem outro jeito. Até as coisas virarem, né? Porque as coisas viram, né? A roda gira, né? Isso aí é igual roda gigante. Quem está em cima depois vai lá para baixo. Quem está embaixo vai lá para cima. É mais ou menos assim. A vida é assim. Vamos sair do futebol. Olha, que a capital de São Paulo, o Omar Cardoso, né, previu que a capital de São Paulo seria transferida para a cidade do interior, São Carlos, em 1968. Mas a capital ainda continua aqui. Que São Paulo não teria um metrô subterrâneo, mas aéreo. E a maior parte do metrô paulista é subterrâneo. Que Londres e Tóquio desapareceriam da face da Terra em 1973. Não aconteceu.